I'd like you to meet my family. We've heard so much about you. You have to open your presents. Paper cut. Centro de Informações Toxicológicas, boa noite, com quem falo? O quê? Sua namorada foi mordida e tá sangrando muito? Sim, Edward, né? Tenta manter a calma. O ferimento tá enfaixado? Então tá ótimo. Em qual local ela foi mordida e por qual animal? No dedo? Um monte de vampiros? Ah, sim, vampiros. Não, entendo. Olha, só que, Edward, né? Eu acho que você ligou pro lugar errado. Aqui é o Centro de Informações Toxicológicas. Eu acho que você tinha que ligar lá, pro IPQ, tudo certo? Ah, mas ela não tá parando de sangrar? Ela tá desmaiando? Não, então faz assim, traz aqui pra emergência do HU que eu vou estar te esperando, tá? Certo, Edward? Então tá, boa noite. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma revisão sobre o assunto. O passo inicial na abordagem do choque em um doente traumatizado é reconhecer sua presença. Nenhum teste de laboratório diagnostica o choque. O diagnóstico inicial é baseado na avaliação clínica da presença de perfusão e oxigenação tecidual inadequadas. O segundo passo na abordagem inicial do choque é identificar sua provável causa. Para os doentes traumatizados, esse processo de identificação está diretamente relacionado com o mecanismo da lesão. Em sua maioria, os traumatizados em choque apresentam hipovolemia. A hemorragia é a causa mais comum de choque no doente traumatizado. As respostas circulatórias precoces à perda sanguínea constituem-se em mecanismo de compensação, progressiva vasoconstrição da circulação cutânea, muscular e visceral, para preservar o fluxo sanguíneo aos rins, coração e cérebro. Quando ocorre um traumatismo, a resposta à perda aguda de volume circulante dá-se através de um aumento da frequência cardíaca na tentativa de preservar o débito cardíaco. Na maioria das vezes, a taquicardia representa o sinal circulatório mensurável mais precoce do choque. A liberação de catecolaminas endógenas aumenta a resistência vascular periférica. Outros hormônios com propriedades vasoativas são liberadas na circulação durante os estados de choque, entre eles a histamina, a bradicinina, as beta-endorfinas e uma cascata de prostanoides e de outras citoquinas. Essas substâncias têm efeito profundo na microcirculação e na permeabilidade vascular. Dentro de limites, os mecanismos de compensação preservam o retorno venoso nas fases iniciais do choque hemorrágico, pela redistribuição do volume sanguíneo no sistema venoso, fato este que não contribui para modificar a pressão venosa sistêmica média. A nível celular, as células que são perfundidas e oxigenadas inadequadamente ficam privadas de substratos essenciais para o metabolismo aeróbico e para a produção de energia. Inicialmente, a compensação é realizada pela mudança para o metabolismo anaeróbico, que leva à formação de ácido lático e ao desenvolvimento de acidose metabólica. O diagnóstico precoce do paciente chocado é fundamental, devendo fazer uma avaliação cuidadosa das condições circulatórias. Ao avaliar o paciente com suspeita de choque, a anamnese já nos fornecerá dados para a suspeita diagnóstica, como antecedentes de trauma, diarreia aguda, infecção e insuficiência cardíaca congestiva. Deve-se valorizar achados do exame físico, como a frequência respiratória e frequência cardíaca, que se encontram aumentadas. A pressão de pulso se encontra reduzida e sugere perda sanguínea significativa. É muito importante também avaliar a pele e perfusão cutânea, pois a vasoconstrição é precoce e se evidencia como uma pele fria e pálida.
Confiar exclusivamente na pressão sistólica como indicador de choque é errôneo, pois a queda da pressão arterial é mascarada pelos mecanismos compensatórios, podendo haver perda de até 30% da volemia para só então alterar a pressão arterial. Deve-se ter um cuidado especial com idosos que podem não apresentar taquicardia devido à limitação da resposta cardíaca ou até mesmo o uso de medicamentos como beta-bloqueadores e uso de marca-passos. O diagnóstico do choque é clínico, mas alguns exames podem auxiliar na avaliação da gravidade do estado do paciente. Inicialmente, o hematócrito ou concentração de hemoglobina não são métodos apropriados, pois agudamente não se alteram. Portanto, um hematócrito normal não descarta perdas sanguíneas significativas. O valor do lactato e ou perdas de base na gasometria pode ser útil para determinar a presença e gravidade do choque. Entram no diagnóstico diferencial do choque hipovolêmico o choque cardiogênico, o choque neurogênico e o choque séptico. A classificação estimativa de perdas de fluido ou sangue é baseada em sinais clínicos e é uma ferramenta útil para estimar a porcentagem da perda. Contudo, a distinção nem sempre é muito clara em um doente. A reposição volêmica deve ser orientada mais pela resposta individual ao tratamento inicial do que simplesmente pela classificação inicial. Contudo, esse sistema é importante para enfatizar os sinais precoces e a fisiopatologia do choque. A primeira medida a ser tomada no tratamento do choque hipovolêmico é a reposição volêmica, que pode ser feita com soro fisiológico ou Ringer lactato, de preferência através de 2 veias periféricas. Recomenda-se repor de 1 a 2 litros na primeira hora no adulto e 20 ml por quilo por hora na criança. A monitoração deve incluir os sinais vitais, pressão arterial, pulso, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. O parâmetro mais importante para o monitoramento é a diurese horária, que deve chegar a um mínimo de 50 ml por quilo por hora. Objetiva-se também uma saturação maior que 70%, pressão venosa central entre 12 e 15 milímetros de mercúrio e redução da frequência cardíaca. Se após a reposição a pressão arterial média estiver menor que 65 milímetros de mercúrio, inicia-se a administração de drogas vasoativas. Dá-se preferência à noradrenalina, pois tem efeito alfa-adrenérgico melhor do que a da dopamina, podendo ser iniciada com 0,05 microgramas por quilo por minuto. A dopamina é um precursor imediato da noradrenalina. Pode ser utilizada para restaurar o tônus vascular nos quadros de choque. Seus efeitos são dose-dependentes. Em doses baixas, é beta-aminérgica e em doses altas é alfa-aminérgica. Para o efeito beta-aminérgico, dá-se preferência pela dobutamina, que pode ser iniciada se a saturação venosa estiver abaixo de 70%. A dose preconizada é de 5 a 15 microgramas por quilo por minuto. Ela tem ação vasodilatadora, inotrópica e cronotrópica positivas, aumentando a frequência cardíaca e o débito cardíaco. Boa noite, doutorandas. O que temos para hoje? Então, doutora, temos uma paciente com sangramento profuso no segundo quirodáctilo da mão direita. A paciente encontra-se pálida, a pele está fria e úmida, ela está com respiração ofegante, taquicárdica, o pulso está fino, difícil de palpar e o tempo de enchimento capilar está diminuído. Então, qual é o diagnóstico? Então, doutora, a paciente encontra-se em choque hipovolêmico, devido aos achados de sinais e sintomas e pelo ponto de sangramento encontrado. Qual a conduta que a gente deve tomar? Vamos puncionar 2 acessos periféricos calibrosos e fazer reposição volêmica com Ringer lactato ou soro fisiológico. Correr 1 a 2 litros em 1 hora e então acompanhamos. Vamos colher sangue para gaso e passar sonda vesical. Muito bem.
E como que a gente pode saber se esse tratamento está surtindo efeito? Olha, nós vamos saber que a reposição volêmica está surtindo efeito se houver melhora dos sinais vitais da paciente, como diminuição da frequência cardíaca, diurese entre 0,5 maior que 0,5 ml por quilograma hora. Além disso, melhora do quadro neurológico, porque nós vimos que ela estava ansiosa, agitada. E o que a gente deve fazer se mesmo com reposição volêmica não houver melhora? Podemos fazer o uso de drogas vasoativas. Quando a reposição volêmica não é o suficiente, poderemos fazer uso de noradrenalina, adrenalina, dopamina ou dobutamina em doses altas para então podermos estabilizar a PA.